daí a doutrina falar que a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes também, de algum modo, busca fundamento, busca sustentação e encontra na teoria do órgão ou na teoria da imputação. Por último, ainda vale lembrar, segundo parte da doutrina, que essa teoria pode também ser ou ter aquela última implicação lá, observe, impossibilidade de promoção pessoal de agente ou servidor em razão de sua atuação funcional. A lógica qual é? Bom, a gente já viu que essa impossibilidade de promoção pessoal, de agente, de servidor, em razão de sua atuação funcional, essa impossibilidade está prevista na Constituição da República, no artigo 37, parágrafo 1º. Artigo 37, parágrafo 1º. E nós vimos que essa proibição, na verdade, da publicidade institucional promover órgão ou agente público é escudada, é fundamentada no princípio da impessoalidade. Mas também podemos dizer que essa impossibilidade do agente público, do servidor público, ser promovido, quer dizer, ou ter o seu nome difundido, alardeado, não é? Ser objeto, digamos, destinatário de propaganda institucional, essa proibição, essa impossibilidade resulta também da própria teoria do órgão. Não pode haver promoção pessoal do agente público, porque, na verdade, a sua atuação é atribuída à pessoa jurídica. A rigor, ele não fez nada. Quem fez foi a própria pessoa jurídica, a própria entidade a que ele pertence. De modo que, meu caro amigo, essa teoria ela tem aplicações também muito relevantes no campo da prática administrativa pública, tá certo? Não deixe de considerar essas implicações que nós aqui referimos. Agora, nós vamos avançar e pensar sobre um pontinho que também foi objeto já de questão em prova. E aqui eu preciso da sua atenção. E a sua atenção é sempre indispensável. Esteja sempre atento, observando, acompanhando, inclusive lendo também os textos que nós citamos aqui, quando não forem projetados os textos da Constituição, os próprios textos legais também. Os órgãos públicos se relacionam a relações jurídicas entre os órgãos públicos. O que é que você acha? Na verdade, não há consenso doutrinário quanto a essa matéria. Nós temos posições diametralmente opostas. Há autores sustentando a existência de relações jurídicas e há autores que sustentam a inexistência de relações jurídicas. Pois bem, as relações jurídicas, podemos dizer, entre os órgãos, são aceitas por uma parte da doutrina e outra, seguindo, por exemplo, a orientação de Celso Antônio Bandeira de Mello, diz que os órgãos públicos não têm relações entre si. O relacionamento a rigor seria entre os titulares desses órgãos e não propriamente entre os órgãos. Veja o slide. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, no seu curso de Direito Administrativo, não há, em sentido próprio, relações entre órgãos, e muito menos entre eles e outras pessoas, visto que, não tendo personalidade, os órgãos não podem ser sujeitos de direito e obrigações. Na intimidade do Estado, os que se relacionam entre si são os agentes, manifestando as respectivas competências inclusas
no campo de atribuição dos respectivos órgãos. Então, essa é a visão do ilustre mestre Celso Antônio Bandeira de Melo. Para ele, na verdade, os agentes nos órgãos é que se relacionam. É evidente que, segundo afirma, esses se relacionam manifestando as respectivas competências inclusas no campo de atribuição dos órgãos. Mas não haveria propriamente relações jurídicas entre os órgãos. Não é essa, porém, a orientação seguida por Eli Lopes Meireles. Apesar dos órgãos não serem sujeitos de direitos e obrigações, é fato que os órgãos se relacionam na visão desse segundo autor. O que diz ele? Antes, na verdade, de passar adiante, é importante lembrar da orientação de Eli Lopes Meireles. Ela não está consignada ali no slide, mas nós vamos aqui referi-la. Para Eli Lopes Meireles, os órgãos públicos travam relacionamento jurídico, apesar de não, repito, apesar de não serem sujeitos de direitos e obrigações. O fato é que a orientação de Celso Antônio Bandeira de Melo vem sendo a orientação mais aceita. Ela já foi perguntada ou requerida em prova e considerou-se evidente a sua posição doutrinária aqui manifesta e firmada, a de que os órgãos públicos não se relacionam entre si. Então, apesar ou a despeito de haver controvérsia e de haver orientações doutrinais diferentes, quando se perguntou em prova, incidiu ou prevaleceu a orientação que nós aqui estampamos, a orientação de Celso Antônio Bandeira de Melo. Isso vale a pena deixar registrado. Agora, sim, nós vamos passar adiante abordando um outro tema dentro de órgãos públicos, que é também frequentemente objeto de pergunta: capacidade processual.